E atacante do futebol português é sugerido ao Inter. E eu te trago mais detalhes nesse conteúdo, que também a gente traz e comenta e atualiza a situação de Alex Arce, a posição do presidente do Independente Rivadavia envolvendo o paraguaio. E claro, a gente também vai falar e comentar nesse vídeo sobre o reforço que deve desembarcar e já acompanhar a partida diante do Remo na segunda-feira. Tudo isso e muito mais no conteúdo de hoje. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante, dá o hype também aqui nesse vídeo, que assim ele vai ser entregue para mais colorados e todo mundo fica bem informado sobre o Clube do Povo. Já aproveito também para te convidar para vir junto nas lives que a gente faz aqui de segunda a quinta-feira. Como tem jogo do Inter na segunda diante do Remo, a gente não vai fazer o café com o Inter, mas na terça-feira, 18 horas, eu te espero para que a gente possa trocar uma ideia e falar muito sobre esses bastidores de mercado da bola aqui no Café com o Inter e, claro, repercutir, tomara que uma vitória do Inter diante da equipe do Remo. Fechou? Bora lá, gente. Então, 15 de agosto de 2026, muitas informações de mercado da bola para que a gente possa atualizar vocês aqui no conteúdo. Deixa eu começar aqui falando sobre a informação envolvendo o Alex Arce, 31 anos, paraguaio, que vocês sabem, o Inter tem negociações, mas que estão estagnadas. Isso passa muito porque o Independente Rivadavia da Argentina, nesse momento, ele tem a Libertadores da América, é oitavas de final, o primeiro jogo contra o Fluminense foi 0-0, o Fluminense acabou de demitir o Zubeldia depois de mais um resultado ruim, então a tendência até mesmo é de uma classificação do Rivadavia na Argentina na próxima semana. E isso, por óbvio, dificulta o negócio envolvendo Arce, Inter e Rivadavia, tá? O Rivadavia chegar nas quartas de final da Libertadores traz um grande problema para o Inter, dentro dessa negociação envolvendo o Alex Arce. Mas é importante ressaltar que, daqui a pouco, né, isso pode ser muito mais uma situação que vai envolver o Fabinho Soldado, né, executivo de futebol, de conseguir achar uma alternativa para que esse negócio não caia por terra. Mas nesse momento, ele é muito difícil que aconteça, pelo menos é o que diz o presidente do Independente Rivadavia. Ele conversou com o Jason Lisboa, de GZH, nesses últimos dias. O Jason foi muito claro, perguntou sobre a negociação e falou, olha, a chance de acontecer é nenhuma, né? Ele descartou, falou que é zero a chance de negociar o Alex Arce. Mas a gente precisa aqui trazer um contexto, né? Os caras estão em meio a uma decisão de Libertadores, o jogador está cada vez mais valorizado, o Alex Arce, a cada rodada do campeonato argentino, desse retorno argentino, está fazendo gols, né? Fez 2 gols agora recentemente contra Estudiantes, não Estudiantes de La Plata, o outro Estudiantes lá da Argentina. Então tem esse lado, de um cara que está muito valorizado, pelo menos é o que a gente vê, né, dentro desse cenário envolvendo o Arce. O valor ele continua sendo trabalhado da mesma maneira, 3,5 milhões de dólares. Só que agora a novidade é, o presidente dos caras está descartando por completo fazer o negócio com o Inter. Mas pode ser muito mais um blefe, uma forma de blindar também o grupo de jogadores, fala, olha, agora o momento não é de conversa sobre negociações, agora a nossa ideia e o nosso foco é as oitavas de final da Libertadores. Passando, eu acho que fica mais difícil, mas o Rivadavia sendo eliminado na próxima semana para o Fluminense, aí o caminho fica livre para o Inter fechar com o paraguaio de 31 anos de idade, fechou? Deixa eu trazer um assunto aqui à tona para vocês, uma informação do meu parceiro Felipe Silva lá da ESPN, tá? Que traz um interesse do Inter junto do Fluminense no atacante Thiago Gouveia, 25 anos de idade, português, mas que atua pelos lados do campo, né? Isso que chamou a atenção nessa informação do Felipe Silva. O Thiago Gouveia teve muito perto de se tornar reforço do Atlas do México, tá? Nessa janela. Ele chegou a viajar, fazer exames médicos, mas que no último momento existiu uma questão burocrática do contrato, né? Envolvendo essa negociação, essa transferência entre Benfica, que é o clube que tem os direitos econômicos do Thiago Gouveia, e a equipe do Atlas do México. E esse negócio acabou não acontecendo, tá? E aí o Felipe Silva traz a informação de que o Inter seria um dos interessados na contratação desse jogador. Ele é destro, 1,76 m, tá? E joga tanto de ponta direita quanto ponta esquerda. E aí chama a atenção os números.
do Thiago Gouveia, tá? Na última temporada ele teve emprestado pro Nice, tá? O Nice da França. Ele fez 25 jogos, marcou 2 gols, tá? Ele tem a carreira toda dele feita nas categorias de base do Benfica, chegou a passar também nas categorias de base do Sport, mas quando era muito, muito novo. Ele realmente, né, teve destaque com o Benfica, chegou a ser emprestado pro Estoril Praia, tá? Também lá do futebol português em 2022, mas ele não é um goleador, tá? Uma situação que ela é importante aqui. O Inter não teria feito uma proposta, o Inter teria um interesse na contratação desse jogador. O passe dele é na casa dos 2,5 milhões de euros. Eu acho muito difícil de que o Inter avance. Até conversando com algumas pessoas, a situação é: o Inter chegou a avaliar essa situação, a observar, quando o negócio com o Niklas Eliasson estava no início. Tá? Estava num início de conversas. Depois que avançou com o Niklas Eliasson e o Inter achou nele as características que faltavam para os pontas que o Inter tem hoje dentro do elenco, o Inter acabou focando na contratação do sueco brasileiro. Então eu acho muito difícil que essa situação do Thiago Gouveia aqui avance. Respeito a informação do Felipe Silva, é um cara que está sempre muito bem informado lá da ESPN, mas talvez, né, essa informação de um interesse do Inter também é para tentar valorizar o jogador aqui no futebol brasileiro. Porque o Inter precisar de pontas e um ponta ainda que é destro, que não é nem canhoto, me soa um pouquinho estranho, tá? Acho que é meio difícil que essa negociação de fato ela acabe tendo um avanço, até porque o Inter teria que comprar esse jogador, o Thiago Gouveia, né? Ele estava muito perto de assinar com o Atlas e ele seria negociado, seria vendido por 2,5 milhões de euros. O Inter vai pegar 2,5 milhões de euros, de um dinheiro que talvez nem tenha hoje, para colocar num ponta. Acho que não vai acontecer, mas a gente traz aqui, repercute a informação também do colega envolvendo esse jogador português. Agora, como eu falei, Niklas Eliasson, esse deve desembarcar em Porto Alegre neste final de semana e ele já deve assistir lá nos camarotes do Beira-Rio o jogo diante do Remo na segunda-feira. Jogador que chega por empréstimo, pago 300 mil euros, depois o Inter tem uma opção de compra lá em junho de 27 em 2,5 milhões de euros. Muito parecido e muito semelhante com os valores de Thiago Gouveia, como eu falei aqui. Então, por isso, fica muito claro que o Inter definiu pelo sueco brasileiro em não avançar com o português aí do Benfica. Fechou? Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. E não esquece do meu parceiro Edu Despachante Veicular, tá? Tu que tem carro, tu é da Grande Porto Alegre, região metropolitana, tu é da Serra, acabou de comprar um carro, precisa fazer transferência de documento, vistoria do teu carro, daqui a pouco esse carro tem IPVA que não tá pago, multa que tá atrasada, tu precisa resolver tudo isso, deixa com Edu Despachante Veicular. Ele vai até a tua residência, pega o teu carro, faz toda essa burocracia e depois te entrega sem dor de cabeça. Chama ele aqui no primeiro comentário fixado, fechou? Beijo grande, tamo junto, até mais, tchau!